Como é bom estar aqui, maravilhoso é Jesus, e hoje nós vamos falar sobre quão maravilhoso é o Senhor ao qual nós adoramos, a quem nós nos rendemos, né? E estamos no período ainda não pascal, ainda estamos na quaresma, mas já bem próximos ao período da celebração da Páscoa. Então não sei se você já percebeu, a Páscoa será daqui 2 semanas, semana que vem, domingo de Ramos, e já no dia 20 de abril celebraremos a Páscoa, teremos um café da manhã, não faz mais isso, né, coordenador Tarso, no passado, né? Mas não era assim? Bom demais. Eu estarei aqui, vai ser muito gostoso no domingo de Páscoa, tá? Nesse espírito de meditação sobre o significado da Páscoa, eu convido os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Já fica, quem tem a Bíblia nas mãos, fica bem no final. Nós vamos ler dos versos 11 a 15 e depois 20 e 21. É um texto muito poderoso, profundo, com implicações maravilhosas para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Jesus fale aos nossos corações. Diz assim: pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Agora o verso 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Como você celebrava a Páscoa quando era criança? Uma pergunta antes talvez seja: você celebrava a Páscoa quando criança? A sua família era de origem cristã? Você tinha esse costume de celebrar a Páscoa? Na sua adolescência talvez? Como que era? Tinha um café da manhã gostoso? Tomava o café da manhã na própria igreja? Como eram os cultos de Páscoa, né? E a pergunta também pode vir: como você celebra a Páscoa hoje? Logo no ano que eu cheguei, eu pude participar de uma celebração de Páscoa com a família do irmão Paulino e da irmã Ana Maria. E eu achei incrível, eles reuniram toda a família, não sei se fazem isso todos os anos, mas reuniram ali os filhos, cantaram uma canção linda da família, e foi um convite a me sentir bem confortável aqui na cidade de Curitiba. Eu era novo aqui. Foi muito gostoso, né? A celebração da Páscoa, popularmente ou comercialmente, ela se dá a partir de ovos de chocolate. Apesar que hoje em dia eu tenho visto menos ovos de chocolate do que no passado, né? Conta-se a história de um rapaz chamado Levi, que ele celebrava a Páscoa, mas celebrava como o pessoal celebra no comércio. Ele sabia que tinha alguma coisa de Jesus, mas ele não sabia muito bem. Mas tudo mudou quando ele foi convidado a participar de uma célula. Ele começou a frequentar uma célula, e ali na célula ele ouviu sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício de Jesus, sobre a vitória de Jesus na cruz do Calvário, e tudo foi transformando dentro do coração dele, que estava vazio. A barriga dele estava cheia de chocolate, mas o coração dele estava vazio de Deus. E ali Jesus, como uma chave, foi abrindo o coração dele, e ele conta então que a partir daquele momento ele entregou a vida para Jesus. Naquele encontro de célula, ele reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, e a Páscoa passou a ter um novo sentido
na vida dele, não só um evento histórico, mas se tornou uma porta para uma vida nova. A Páscoa, ela é o centro da tradição de fé cristã. Ela lembra da morte e da ressurreição de Jesus Cristo naquele período tenebroso do Império Romano, e ela lembra que um novo tempo foi aberto pelo poder do Espírito Santo. Ela é central. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, nós temos um lar eterno, uma terra em que nós vamos poder viver, existir e nos mover. Porque Jesus morreu e ressuscitou, a morte não é o fim, e um novo e vivo caminho foi aberto. O próprio Cristo Jesus é o caminho, e quando nós andamos por este caminho, eu particularmente me sinto profundamente amado e seguro. Tem um pastor metodista norte-americano que já morreu, chamado Stanley Jones. Ele diz a respeito da Páscoa o seguinte: Jesus Cristo é uma oração, tu és a chave. Quando encontrado por ti, uma porta se abriu, o caminho da vida. Conheci a vida quando te conheci, a vida verdadeira. Ajuda-me, Senhor, a estar nos teus caminhos. Jesus, o meu pensamento dança e canta quando estou na tua presença, porque o Senhor lançou alegria, com A maiúsculo, dentro do meu coração. Por isso sou grato e não encontro palavras para expressar o tamanho da minha gratidão. Olha que belas palavras de um pastor metodista. O texto de hoje, ele vai, Paulo, falar de duas verdades do porquê que a Páscoa ela é tão importante. A primeira verdade é que o sacrifício de Jesus foi o último e suficiente sacrifício da antiga aliança. Eu vou falar bastante sobre questão da antiga aliança e da nova aliança, tá bom? Em termos de doutrina. O sacrifício de Jesus foi o último, derradeiro e suficiente sacrifício da antiga aliança. É isso que Hebreus nos ensina. Mas ao mesmo tempo também ensina que Jesus, o Cordeiro Pascal, nos convida a participar agora de uma nova aliança, em novos termos. É diferente a vida depois da morte e ressurreição de Jesus. E esse texto fala sobre isso. Jesus atendeu às exigências da lei judaica, a antiga aliança, quando ele morre como um Cordeiro Pascal, sem pecado algum. O texto que nós lemos, ele vai falar de um sacrifício que existia. Esse sacrifício era conhecido como o dia da expiação. E ele está registrado em Levítico, no capítulo 16. Mais especificamente, o versículo 27. Levíticos faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são tradicionalmente conhecidos como escritor, o servo Moisés. E ali eles vão falar sobre esse tal do dia da expiação, que os judeus até hoje conhecem como o dia de Yom Kippur, celebrado até os dias de hoje. Yom Kippur era uma cerimônia solene, talvez a cerimônia mais solene que existia na tradição antiga do calendário judaico, e ele acontecia uma vez por ano. Uma vez por ano acontecia o dia da expiação no Antigo Testamento, conforme Levítico 16, 27. Naquele dia o povo se preparava, era uma festa, o sumo sacerdote se preparava, e naquele dia os pecados de toda a nação de Israel, de todo o povo, eram expiados por meio do sacrifício e ritos realizados pelo sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? Ele sacrificava animais, o sangue era aspergido no Santo dos Santos, que era um lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e com isso ele visava purificar o santuário. Depois desse ritual, as carcaças dos animais, elas não eram queimadas dentro dos muros, mas fora dos muros de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade murada, então eles sacrificavam dentro ali no tabernáculo, aspergiam o sangue dos cordeiros no Santo dos Santos, e as carcaças eram queimadas fora dos muros, fora do arraial, e ali eram queimadas, né? Então o dia da expiação, na tradição judaica, tinha 2 propósitos.
O primeiro era purificar o santuário, porque os pecados da nação de Israel acumulavam no tabernáculo ao longo do ano. É como se sujeira fosse sendo acumulada dentro da casa do Senhor, que era o pecado do povo. Então, o Yom Kippur era o dia em que eles purificavam o santuário, mas também o dia em que eles removiam o pecado do povo. Porque com este ato, os pecados eram retirados da presença de Deus e levados para longe, como a carcaça dos animais que eram queimadas fora do muro de Jerusalém. Pensa num copo sujo, um copo de água que está com água suja. A sujeira que tem num copo, ela pode causar prejuízos para o corpo humano, não é mesmo? Se nós ingerirmos aquela água, nós podemos ter malefícios no nosso corpo. Por isso, apenas tomamos águas potáveis. Quer dizer, a água em que as substâncias tóxicas e os organismos patogênicos estão em níveis aceitáveis para o consumo humano. Senão ela não é potável. Segundo a lei judaica, o ser humano ele vivia numa situação de impureza, de toxicidade. Era um ser humano sujo, corrupto, fazendo mal para si mesmo e para os outros. Ele era um copo de água sujo, que se ele mesmo tomasse, ele ia adoecer, e se ele compartilhasse da sua vida com os outros, também ia adoecer. Era a morte a palavra final. Por isso que, em obediência à lei judaica, o sumo sacerdote fazia essa cerimônia conhecida como Yom Kippur. E em Hebreus, a carta aos Hebreus foi escrita entre 60 e 90 depois de Cristo. Portanto, aí mais de 25 anos depois da morte de Jesus. Mas no período em que o templo de Jerusalém foi destruído, né? Os hebreus, eles precisavam de uma palavra. E eles estavam acostumados aos sacrifícios. Mas daí, de repente, o autor de Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus na cruz do Calvário, oferecido para a expiação do povo, de todo o povo, é o sangue derradeiro, é o último sacrifício, é o último e suficiente sacrifício, purificando de uma vez e por todas as vidas daqueles que reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, o amor de Jesus alcançou a humanidade. E aí, irmã Regina, tem 3 características que Hebreus nos ensina sobre o sacrifício derradeiro e suficiente de Jesus. O primeiro, e preste muita atenção, o sacrifício desse amor de Jesus, ele é completo, porque Jesus entregou tudo de si por nós. Ele não ofereceu apenas palavras ou promessas, mas ele entregou a sua vida sem reservas. Ele se entregou por completo. Então o sacrifício de Jesus por você, meu irmão, minha irmã, ele é completo. Mas tem uma segunda característica. Esse sacrifício de Jesus é definitivo, porque o que ele fez na cruz do Calvário vale para sempre. Diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento, que tinham que se repetir todos os anos, que precisavam de sempre se renovar, porque eles não garantiam que os novos erros de Israel estariam cobertos por aquele ato. O sacrifício de Jesus, ele é definitivo. Ele é completo, é definitivo e finalmente ele é libertador. Porque o sangue de Jesus nos livrou do poder do pecado e da morte, e ao crermos nele, nós somos libertos da condenação. Romanos 8:1, livres da escravidão do pecado. Evangelho de João, capítulo 8, 36. E isso é graça. Nós estamos livres para viver uma nova vida, em uma nova aliança. Então, juntas, essas 3 características, completo, definitivo e libertador, é tudo que nós precisamos, porque nos preenche completamente, permanece eternamente e transforma radicalmente. Nós que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nós nascemos de novo e nos tornamos nova criatura. Por isso que o pastor metodista Stanley Jones diz que Jesus é a chave, porque por meio dele nós fomos purificados. E por isso que ele diz: o meu pensamento dança e canta quando está voltado para ti, Senhor Jesus, porque o Senhor lançou vida em minha vida. Tudo bem, está claro que o sacrifício de Jesus é maravilhoso. E agora, José? E agora? Eu que aceitei Jesus, eu que sou um hebreu daquela época, reconheço o sacrifício de Jesus,
que acontece conosco? Até aquele momento, toda a tradição, imagine que nós como igreja temos tradições, a igreja presbiteriana, né? Até aquele momento eles tinham tradições, e a tradição deles era, eles estavam acostumados com o sacerdócio levítico, com o sacrifício no templo, era um sacerdote, não era sacerdócio universal. Agora o sacrifício não precisa ser mais conduzido, quer dizer, o templo que foi destruído no ano 70, já não é templo, que eu digo arquitetura, espaço essencial. Porque eles iam ao templo depois, quando foi construído o templo, para fazer esse dia da expiação. Quer dizer, e agora? Será que está certo isso? Aí em Hebreus, se você ler, vale a pena ler. Ele vai dizer, nos capítulos 1 e 2, que Jesus é maior que os anjos. No capítulo 3, que Jesus é maior que Moisés. Nos capítulos de 4 a 7, que Jesus é maior que todos os sacerdotes, e Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Então Jesus está ensinando que a partir daquele momento estaria acontecendo uma nova aliança. O capítulo da antiga aliança estava se encerrando, porque Jesus cumpriu tudo que a antiga aliança, a lei de Moisés, exigia. E agora um novo capítulo estava diante deles. E é bonito, presbítero Rodrigo, porque no cenáculo, na última ceia, Jesus se agacha e lava os pés dos discípulos, já apontando para o lavar regenerador, que todos nós iríamos enfrentar um dia, quando entregássemos a nossa vida a Jesus. Então Jesus não lavou apenas os nossos pés, mas Ele lavou toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Então algo novo está acontecendo, e com o derramar do Espírito Santo, uma nova criação, 2 Coríntios 5,17, começa a andar sobre a terra, sobre o planeta Terra. Não mais, eu não estou dizendo de homo sapiens, homo erectus ou homo qualquer coisa. Eu estou dizendo de uma antiga humanidade que nasceu da carne e do sangue, e agora tem um outro tipo de ser humano, que é um ser humano que nasceu da água e do Espírito, que é um ser humano lavado pelo sangue de Jesus, o Cordeiro. Algo novo aconteceu, e esse novo ser humano, ele vai aprender como viver à luz dos evangelhos e das cartas paulinas e das demais cartas. Porque nós já não somos definidos por nosso pecado, mas pela graça. Nós não somos mais definidos por nosso pecado, mas pela graça. Nós ganhamos um novo propósito e uma nova esperança. Qual é o nosso novo propósito? Não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. 2 Coríntios 5,15. Esse é o nosso novo propósito. Eu vivo agora por Cristo Jesus, porque no Antigo Testamento, Jesus ainda não havia comprado cada um de nós pelo sangue precioso dele. No Novo Testamento, sim. Um novo propósito, mas também uma nova esperança. Porque assim como Cristo venceu a morte, nós também teremos a vida eterna. 1 Pedro 1,3. Quer dizer, a minha esperança agora não é mais da vinda de Jesus, porque no Antigo Testamento, eles esperavam, a esperança deles, Adriane, era esperar a vinda do Messias. Nós, da nova aliança, esperamos a vida eterna e a volta do Messias, que já pagou o preço. Então, resumindo, a Páscoa não é um evento num domingo que termina ali, mas ela continua em cada respiração de uma vida transformada por Jesus. Na nossa respiração, nós temos a aliança da nova vida, que se deu na Páscoa e depois em Pentecostes. Então, de um sumo sacerdote, Deus agora tem uma nação de sacerdotes, sacerdotisas, homens e mulheres do sacerdócio universal. Do sacrifício para obter perdão dos pecados, Jesus vai falar do sacrifício de louvor. E aqui existe um avanço na literatura bíblica, porque se o sacrifício antes era para obter perdão de pecados, o sacrifício agora tem essa característica de louvor. Mudou. Quer dizer, se o instrumento do sacrifício da antiga aliança era um instrumento de morte, uma faca que matava um animal, o instrumento do sacrifício de louvor são os lábios dos santos e santas que clamam ao Senhor. Se o sacrifício antigo ele era efêmero e não era suficiente, o novo sacrifício ele é eterno e suficiente. Se o sacrifício antigo era feito por um homem, uma vez por ano, o sumo sacerdote, nesse sacrifício de louvor,
todos nós somos convidados a oferecermos esse sacrifício ao Senhor. E isso consta em Jeremias. Veja lá, Jeremias 33, versos 10 e 11. Ali está a expressão sacrifício de louvor, Tisian aineseios. No grego, esse mesmo termo no grego consta em Jeremias 33, 11, na versão da Septuaginta, que é a Vulgata, que é a Bíblia que foi escrita no Antigo Testamento para o grego. Está lá, sacrifício de louvor. Esse mesmo termo, Fábio, aparece em Hebreus, o mesmo termo. E olha o que Jeremias diz, olha a promessa que hoje nós desfrutamos. Ele diz assim, Jeremias 33, 10 e 11. Assim diz o Senhor, neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria. Aqui me lembra o pastor metodista Stanley Jones, alegria, né? A voz do noivo e da noiva, a voz dos que cantam, deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem, aqui é o termo no grego, ofertas de ações de graças, que é a mesma palavra de sacrifícios de louvor. Aonde? A casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio diz o Senhor. Se o sacrifício de animais da antiga aliança acontecia num contexto que Jeremias vai dizer de deserto, de falta de gente, de tristeza e de dor, que é o que eles viviam na época do exílio, ruas arrasadas, ele vai dizer, o sacrifício de louvor da nova aliança acontece no contexto de alegria e vitória e do noivo e da noiva. O texto que nós lemos, eu não sei se você percebeu, ele é interessante porque ele vai dizer que esse sacrifício de louvor é por meio de Jesus. Ele diz assim, por meio de Jesus ofereçamos a Deus sacrifício de louvor. Olha que interessante, Jesus, ele é o destino da nossa adoração e ele é a origem. A adoração e o sacrifício de louvor, quando nós adoramos ao Cordeiro Pascal, ela é movida pelo próprio Cristo, não é mérito nosso. O nosso olhar para Jesus, de estender as mãos aos céus e dizer, santo, 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 Tu és maravilhoso, Tu és perfeito, nasce em Jesus. Ele corrige a rota do nosso coração, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Então, esse é o Jesus que nós estamos falando nessa manhã. É o seu Deus de amor. O Deus que te conhece, o Deus que te transforma, o Deus que te vocaciona, o Deus que transmite dons e talentos, o Deus que traz uma alegria com A maiúsculo, o Deus que lança fora todos os complexos, todas as dores. Quanto mais eu me encher de Cristo e da palavra de Cristo, mais para longe eu vou lançar as trevas. Quanto mais eu buscar a Jesus em oração, ajoelhado, orando, participando, mais eu vou lançando fora tudo aquilo que não é louvor a Deus. Quanto mais eu me encho de Jesus Cristo, mais eu o busco, mais saúde para a alma, para a psique, para as emoções, para o corpo eu vou ter. Quanto mais eu escuto palavras de Deus, orações do Senhor, mais eu estou vivendo para aquilo que eu fui chamado a viver. E aí no meio dos louvores de Deus, Deus habita e Ele opera, como foi pregado domingo passado, no culto público Ele opera cura, Ele opera transformação, Ele converte as pessoas dos seus maus caminhos, Ele transforma a nossa visão, Ele levanta o nosso rosto, Ele ensina as nossas crianças, Ele a toma pelas mãos, Ele louva com as nossas crianças para Ele mesmo e para a glória dEle, porque Ele é tudo em todos. E segundo Colossenses, nele tudo subsiste, todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, tudo foi colocado aos seus pés pelo Pai Celestial, e sob o nome dEle todos os nomes adorarão a Cristo e todo joelho se dobrará. Esse é o Senhor do qual nós não podemos perder de vista, porque agora nós vivemos numa nova aliança. O sangue de Jesus nos lavou, nos purificou por completo, de uma forma eterna. Nós estamos salvos em Cristo Jesus e somos um novo tipo de ser humano,
uma nova criatura, similar a quem não é cristão, similar a quem não conheceu Jesus na carcaça, mas por dentro existe algo novo, não sepulcros caiados, mas a vida jorrando, porque rios de águas vivas fluem do nosso interior. Esse é o Jesus que você adora manhã após manhã. Esse é o Jesus que nós cultuamos há 120 anos. Esse é o Senhor Jesus que um dia vai voltar, como os anjos indicaram aos apóstolos e aos discípulos. Por que olham para o céu quando Jesus estava indo ressurreto? O mesmo Deus que subiu voltará como um raio do oriente ao ocidente, como um ladrão na calada da noite, quando nós menos esperarmos. Esse é o Cordeiro Pascal, ao qual João, o Batista, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o término de uma aliança, é o término da antiga aliança, uma aliança que em Coríntios Paulo vai dizer que é uma aliança de morte, de sofrimento e de lei. Ele cumpre com excelência e perfeição suficientemente todos aquilo que precisava ser cumprido. Por isso que ele diz assim, quando ele está na cruz do Calvário: Pai, está consumado. Está consumado. Ele termina algo que nasce a partir de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão para constituir um povo novo, e mais especificamente no Sinai, durante o deserto. Está consumado. Quando Adão e Eva pecam, e aquela vida plena que eles tinham no Jardim do Éden, ela é perdida. Deus então, até o capítulo 11, ele vai buscando, levanta Noé, tem Sete um pouco antes, Enoque, tem muitos personagens interessantes, mas o fato é que termina sempre na Torre de Babel. Termina sempre num ser humano buscando ser Deus. Assim como Lúcifer o fez, o anjo caído, tentando ser igual a Deus. E aí a Torre de Babel, de uma vez e por todas, Deus extingue, e ele seleciona um povo, o povo de Israel. Mistério. Ele escolhe um povo. Podia ser na África, na América, na Oceania. Ele escolheu o povo ali naquela região do Mediterrâneo, na Ásia Mediterrânea. E aí Jesus então vem, mas quando ele morre, é tão forte, tão poderoso, que é dito que existia um véu, vocês se lembram disso? Uma cortina dentro do templo, e ele é rasgado de cima a baixo. Ele é rasgado, ele é destruído. É dito que tem terremoto na terra e fica uma escuridão na terra. Fica uma escuridão, Raimunda. Tamanha a força do que estava acontecendo ali. E eu fico imaginando o sangue de Jesus sendo derramado na cabeça dele, nos pregos, nas mãos, nos pés, aquele sangue rasgando a história humana, por amor a nós. E aquele sangue, então, é um sangue que purifica, é um sangue que atende às expectativas da antiga aliança. E aí ele morre. E aí fica um silêncio. A gente sabe que tem a sexta-feira da paixão, depois tem o sábado de aleluia, um silêncio, um vazio, os discípulos ali tanto quanto perdidos. Quer dizer, o que vai acontecer agora? Mas daí no domingo de Páscoa, quando as mulheres vão ao túmulo, Maria Madalena, eles veem o túmulo vazio, a pedra removida. E dois anjos, um sentado à cabeceira, o outro mais à frente, dizem assim: olha, ele ressuscitou. Ele está vivo. E aí nasce a nova aliança feita no sangue de Jesus, que nós aqui ministramos nesta manhã. Uma aliança nova, totalmente nova, onde tudo se faz novo. Até o nosso nome, lá vai ter uma pedrinha branca, e nós vamos saber, Djalma, qual que é o nosso nome verdadeiro. Eu acho que meu nome deve ser um nome bem bonito. Não sei qual que é ainda. Qual será que é o seu nome, hein? Jesus vai falar assim: Zenate, Ana Maria, Tarsis, vem cá que eu vou te falar qual que é o seu nome. E aí a gente vai estar lá no céu e vai falar: Ana Maria, seu nome sempre foi e sempre será tal. Eu sempre te amei. E que bom que você está em casa e que tudo foi restituído plenamente. E aí a gente só vai ter gozo da paz celestial de falar: Deus, obrigado. Obrigado, Jesus, porque pelo teu sangue tudo se fez novo. Tudo. Novo nome, nova criatura, novos dons e talentos. O Espírito Santo pode agora habitar em nós. Ele não vem e sai só como no Antigo Testamento. Ele agora habita em nós, mesmo nós ainda sendo pecadores, porque a graça de Jesus é suficiente e eterna. Então, eu continuo pecando, mas eu confesso o meu pecado. E aquele sacrifício, ele é suficiente para hoje, para ontem e para amanhã.
porque Jesus é perfeito. O sacrifício de louvor é oferecido como fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. É isso que diz Hebreus. E a Bíblia vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso que Jesus é a rocha, e nenhum outro Deus, com D minúsculo, é Jesus, porque Ele é o Cristo vivo. Stanley Jones, ele fala assim, numa outra oração dele, sobre a Páscoa: ó Cristo vivo, cujas mãos fizeram todas as coisas e para cujas mãos todas as coisas hão de voltar, jubilosamente entrego a Ti aquilo que é propriamente Teu. Sou Teu, pois sei que, separado de Ti, definharei e perecerei. Em Ti eu vivo, e vivo abundantemente, integralmente e livremente. Eu não sei como você pretende celebrar a Páscoa nesse ano, mas a mensagem de hoje, 14 dias antes da celebração de Páscoa, ela foi inspirada por Deus para nós nos prepararmos para a Páscoa. Domingo passado eu preguei sobre prepararmos para o culto. Hoje é prepararmos para a Páscoa. Prepare-se. Deixa ressoar essa palavra no seu coração. Leia os textos da obra pascal, do sacrifício de Cristo. Junte as suas crianças e conte dessa história, de que nós somos uma nova criatura, que nós não somos dessa vida. Jesus está vivo, e Ele nos conduz e nos aperfeiçoa para fazer a sua perfeita vontade. Para incentivar o preparo da nossa comunidade, Primeira IPI de Curitiba, em relação à Páscoa, eu quero te convidar nesse ano a fazer uma jornada. A jornada de louvor e prática do bem, que é isso que nós somos chamados, sacrifício de louvor. Agora o sacrifício, ele envolve louvar a Deus. E eu quero convidá-lo para 14 dias de uma jornada de louvor e prática do bem. Esse é um desafio, Gil, que eu estou lançando. Aí eu lanço. Quem quiser, pega para si, põe no coração e põe em prática. Quem não quiser, está tudo bem. Mas eu garanto que vai ser uma experiência muito bacana se a nossa comunidade como um todo assumir. Pastor, mas o que seria essa jornada de louvor e prática de bem por 14 dias? Primeiro, à luz de Hebreus 13:15, um louvor contínuo. Então eu quero te desafiar. 1. Escolha músicas de louvor para meditar e cantar diariamente, se você já não faz isso. Pode ser a música que você gosta, mas de preferência não músicas que falem sobre nós. Minha voz está falhando, irmãos, o que está acontecendo? Mas músicas que falem sobre Ele, tá bom? Músicas diárias, você pode procurar, se quiser procura a pastora Priscila, ou Rocha, eu, Juninho, a gente pode dar um set list. Para quem não sabe o que é set list, é uma lista de músicas nos aplicativos que existem por aí, tá? Segundo, ainda de louvor contínuo, separe um tempo para agradecer a Deus, declarando as bênçãos recebidas, diariamente, com a sua família, de preferência. Bênçãos de Deus, sabe? Bênçãos e mais bênçãos, lembrando que o sangue de Cristo nos salvou. Tudo bem? E aí tem a prática do bem, baseado em Hebreus 13:16. Eu quero te convidar a escolher uma maneira de abençoar alguém. Pode ser doando um dinheiro, pode ser doando o seu serviço, pode ser um tempo de escuta. Todos os dias, eu quero te desafiar ao sacrifício de fazer o bem, porque o texto ele vai dizer, veja lá, sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então a prática do bem e a mútua cooperação também são sacrifícios da nova aliança. Por isso que eu quero desafiar-nos como comunidade, não só do louvor contínuo, como a prática do bem. Escolha alguém, ajude alguém, dê o seu tempo de escuta, sirva a alguém, viva para este propósito e, por fim, ore por alguém diferente a cada dia. E, se possível, escreva mensagens de encorajamento para a pessoa. Fala, olha, hoje, Maria Alice, eu sei que você está em Natal, pensei em você, orei por você, Jesus é contigo, não se esqueça disso. Só isso, tá? Posso contar? Se você desejar tirar um período de jejum e oração, nós não preparamos como Ministério de Oração leituras para isso. Mas faça isso. Busque um tempo de jejum e oração, então. Selecione algum alimento ou uma refeição. Mas prepare o seu coração, porque o culto de domingo,
ele vai ser maravilhoso, o domingo que eu digo de Páscoa, e mesmo o domingo que vem, que é o domingo de Ramos, quando ele é maravilhoso, quando na comunidade, a comunidade está ali como Abel, né? Abel, lá na origem, foi entregar uma oferta de louvor a Deus. Qual que é a oferta de louvor a Deus que você vai entregar na Páscoa? Qual que é a oferta? Prepara um cesto, prepara uma oferta, você e sua família, em oração. Vamos fazer isso juntos, para que Jesus, naquela domingo de Páscoa, e mesmo no domingo de Ramos, que antecede, ele possa ser exaltado como quem ele é, por ele e para ele. Amém? Tudo bem? Guardaram aí então prática de louvor e prática de fazer o bem ou de cooperação mútua. A Páscoa, ela não é um evento, a Páscoa é uma nova vida para aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador.